Boa noite, Carol. Tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem, doutor Célio? Tudo bem, professor? Tudo jóia. Que honra, professor. Imagina, a honra é toda minha. Estivemos juntos nesse curso de pós-graduação em Direito Tributário, né? Esse ano, não foi? Então, foi. Infelizmente, foi por videoconferência, né? Foi por videoconferência, mas foi. Eu acho que os alunos gostaram aí. Não foi Ah, foi presencial, muito mas produtivo. tiveram bom proveito, né? Mas no Vamos falar, próximo nós vamos estar lá, presencial. com certeza. Vamos falar um pouquinho de crimes tributários, então? Isso, professor. Vamos lá. Vamos lá, tomara que 2021 seja um ano totalmente diferente de 2020, né? Possa a Tami realizar novamente os cursos presenciais para a gente voltar para essa cidade linda aí que é Cuiabá. Não é verdade? O senhor pode ter certeza que nós vamos estar na aula do senhor, viu? É. Então, pessoal, vamos introduzir o tema de crimes tributários, mas pela base do direito. Vamos resumir o direito em uma frase, se é que é possível. Mas eu vou falar essa frase e com essa frase a gente inicia os crimes tributários. Se perguntassem para mim, depois de mais de 25 anos de formado, né, depois dessas longas jornadas, professor, o que é direito? Eu responderia aos alunos em uma frase. E essa frase serviria de base para qualquer direito. Direito civil, direito constitucional, direito penal, para a gente entrar em crimes tributários. Meus caros e diletos alunos, direito nada mais é que dar a cada um que é seu na medida de sua parte. Essa Maravilha. frase, embora muito pequena, ela resume 3.000 anos de história dos pensamentos da filosofia clássica de Aristóteles, construindo, que os romanos construíram todo um sistema jurídico com o Piano e Justiniano, e foi concretizado pelo direito canônico de Santo Tomás de Aquino. Essa frase do direito, dar a cada um que é seu na medida de sua parte, ela nos ensina que a justiça não é algo abstrato, algo imaginário, algo intangível, como um critério a ser alcançado. Mas a justiça, ela é o caso concreto, é o exercício pelos profissionais, pelos juristas, como dizem os espanhóis, né? Os profissionais que exercem o direito. É dar a cada um que é seu, exercendo a sua profissão no caso concreto. Ela é real, ela é ser. E quando a gente entra em direito penal, nós temos que ter esse sentimento. Um sentimento em que a justiça é algo concreto. Ela se faz pelo exercício cotidiano. A justiça não é monopólio do Estado. A justiça ela é feita pelos indivíduos, mesmo num contrato, na sociedade. Quando você cumpre o contrato, ao cumprir esse contrato, você está fazendo justiça. Quando você arca com sua responsabilidade, você está fazendo justiça. Então, justiça é o ser, é o ter.
né? Não é algo intangível. Então é isso que eu acho que a gente precisa resgatar. Houve na nossa história uma ruptura de transformar a justiça em algo inacessível, algo abstrato, e os profissionais esqueceram que justiça é o caso concreto. Não está na mão do Estado, está na mão do próprio profissional do direito, buscar essa justiça. O advogado, o promotor, o juiz. Quando nos deparamos com o direito penal, por sua vez, sendo o último instrumento de força do Estado para resolver esses problemas, doutor Célio, nós nos deparamos com essa base do direito, da justiça no caso concreto. Então, quando nós entramos na seara tributária, que é uma seara importante, porque os indivíduos, quando resolvem constituir o Estado para proteger esses indivíduos, para suprir as necessidades inalcançáveis pelo próprio indivíduo, precisa pagar uma parcela dos seus rendimentos, uma parcela do fruto do seu esforço, para que o Estado cumpra isso para os seus indivíduos na sociedade. Né? Então, essa é a grande razão de ser do Estado. Essa é a grande razão de ser do Estado. O Estado, para exercer suas funções, precisa do tributo. Né? Precisa do tributo. E quando o indivíduo quebra, ele quebra com esse acordo que ele fez com o Estado, e aí nós entramos na seara criminal. Né? Nós entramos na seara criminal. Uma seara dos crimes tributários que não se resume apenas na Lei 8.137/90, que são crimes graves, apenados de 1 a 5 anos. Né? São crimes graves. E aí o doutor Célio poderia me perguntar, mas professor, esses crimes são muito graves, como eles são, não sei, né, dúvida, como eles são investigados? Como que é feita uma investigação, né? E a responsabilidade criminal? Oi, doutor. E a questão da responsabilidade criminal também? Então, como que nós podemos responsabilizar as pessoas do crimes tributários? O pacote anticrime se aplica a esses crimes? Então, nós vamos chegar lá no pacote anticrime. Para a gente responsabilizar o indivíduo na seara criminal, muitas vezes esse indivíduo ele não age por si só como uma pessoa física exercendo, lógico, os tributos também, as hipóteses tributárias, elas incidem na pessoa do sujeito ativo da pessoa física. Mas muitas vezes, para chegar na responsabilidade do indivíduo, é preciso muitas vezes analisar as operações que são feitas para identificar a hipótese tributária, que muitas vezes que são realizadas por atividades empresariais, por pessoas jurídicas. Perfeito? Por pessoas jurídicas. Nós tivemos uma Constituição, doutor Célio, uma Constituição que, como diz o Roberto Campos, pariu um elefante muito grande. Quanto maior o Estado, mais tributos eu preciso arrecadar para manter esse Estado. Né? Nós tivemos, na Constituição de 88, a previsão de tributar as grandes fortunas. Como se você ganhasse seus rendimentos, fosse algo assim que tivesse um desvalor na sua atividade de empreendedor. Então, o doutor Célio começa a sua carreira como advogado, trabalha das 6 da manhã às 2 da manhã, né, resolvendo caso, estudando, resolvendo, e adquire, fruto do seu esforço, fruto do seu empreendedorismo, adquire, depois de 20, 30 anos, uma fortuna. E por si só, essa sua fortuna que ele adquiriu, fruto do seu trabalho, do seu esforço, tivesse por si só sendo tributado. É óbvio que esse tributo ainda depende de uma lei que ainda não foi votada pelo Congresso. Né? Mas estou querendo dizer com isso, a Constituição de 88, quando ela veio para sustentar um Estado gigantesco, e esse Estado necessitava de tributos. Né? Dei um exemplo que o tributo ainda não existe por força de lei. Mas podemos ir a um outro exemplo, um exemplo aí conflitante, o ICMS. Né? Que para o empreendedor, o ICMS é algo assim terrível, porque entra nas discussões, nos conflitos de diversos estados. Apesar do ICMS ser uma fatia de arrecadação tributária para o Estado significativa, para o empreendedor, muitas vezes,
aquele que gera emprego, gera riqueza, muitas vezes um empecilho, né? Porque às vezes ele deixa de empreender em determinados estados a depender das cargas tributárias elevadas e dos conflitos em que há essas hipóteses de suficiência tributária e na circulação de mercadorias, né? Então, esse é todo um contexto que envolve o Estado. E nós não podemos esquecer que o empresário ele está envolvido nesse contexto, né? Envolvido num contexto onde um Estado ele tende a ser um Estado muitas vezes gigante, que muitas vezes atrapalha o empreendedorismo, porque gera uma carga tributária muito elevada. E às vezes ele age por omissão, age por fraude, né, para escapar dessa carga tributária, e aí acaba ocorrendo a responsabilidade criminal. Mas para ocorrer a responsabilidade criminal, doutor Célio, nas hipóteses em que há pessoa jurídica, você precisa analisar a administração dessa empresa, né? Quais as atividades que essa empresa exercia, se essa empresa havia uma administração, uma gestão adequada, de acordo com os bons costumes de gestão dessa administração, desta empresa, se havia o pagamento desses tributos, ou se houve dificuldade, às vezes, de uma concorrência desleal, ou às vezes de uma ausência de um fornecimento, ou às vezes de uma causa como o próprio estado de calamidade oriundo do Covid-19, enfim. E, concomitante a isso, analisar se houve um acréscimo patrimonial pessoal do sócio administrador proprietário dessa empresa, né? Porque se ele geriu mal essa empresa, não pagou os tributos, levou a empresa à beira de uma falência, mas, de outro lado, teve um enriquecimento patrimonial fruto dessa atividade empresarial, aí pode gerar um risco, pode gerar uma responsabilidade criminal. Isso é uma prova que, na persecução criminal, nas investigações, tanto o delegado como no próprio processo propriamente dito, o juiz ele se atenta a esse fato. Deixou de pagar o tributo, houve uma má gestão da empresa, deixou de pagar do tributo, mas também, de outro lado, houve um incremento, um acréscimo patrimonial. Então, essa é uma hipótese que o advogado ele tem que perceber, ele tem que ficar muito atento a isso, né? Professor, nessa decisão do STF agora sobre ICMS, foi levada em consideração essa questão do enriquecimento ou não? Por parte a decisão do STF, que surgiu por uma discussão em razão até de uma discussão anterior do STJ, baseado no artigo 2º da Lei 8.137/98, foi sobre a apropriação, né? A apropriação indébita nos crimes tributários, oriundas do ICMS. Lá se discutia em tese um elemento subjetivo do tipo. Lá se discutia em tese o dolo, se seria o dolo genérico dos causalistas ou o dolo específico, né? Isso sem entrar nas teorias causalistas, finalistas ou funcionalistas. Mas se discutia, na essência, se para responsabilizar o sócio administrador lá da empresa, quando há hipótese de suficiência tributária, de imposto de circulação de mercadorias e serviços, se houve um dolo de apropriar daquele valor. A grande tese levada no Superior Tribunal de Justiça foi que, essa era a tese de defesa, que haveria necessidade para caracterizar o artigo 2º, inciso 2, salvo engano, da Lei 8.137/90, o dolo de apropriar, algo a mais que o dolo genérico, né? Se eu não me engano, foi o ministro, salvo engano, Schimmetti, né? Rogério Schimmetti, se eu não me engano. Isso. Esqueci o sobrenome dele. Ele foi contra essa tese. Ele, no voto dele, foi o voto condutor do acordo no STJ, que não haveria necessidade de comprovar a apropriação, uma vez que o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 falava apenas no elemento subjetivo, né? Exigia apenas o dolo genérico. Essa questão foi levada ao STF, né, para discussão. Salvo engano, parece que o ministro Luiz Barroso foi o relator
desse recurso extraordinário, se eu não me engano. Agora não lembro se foi um recurso extraordinário ou se foi um HC, né? Julgando essa questão se haveria dolo genérico ou não. Por quê? Porque já havia um voto em um outro caso do ministro Gilmar Mendes, apesar de ser voto vencido, que haveria a necessidade de um dolo específico, dolo de apropriar. Porque, como eu havia dito nas nossas aulas da pós-graduação em Direito Tributário, em Crimes Tributários, o conceito de crimes tributários, ele não exige o dolo específico, né? Basta suprimir ou reduzir, causando o inadimplemento de um tributo devido por meio de omissão dolosa ou fraude. Esse é o conceito básico do crime, aplicado tanto ao artigo 1º quanto ao artigo 2º. Né? A diferença de um do outro é que a pena do artigo 1º ela tem uma pena mais elevada que a do 2º. É de 1 a 5 anos de reclusão, o artigo 1º, e o artigo 2º de 6 meses a 2 anos de multa. Né? O artigo 2º, por ser diferente do conceito do artigo 1º, a doutrina majoritária elenca esse dolo de apropriação. Ou seja, não basta apenas não pagar o tributo, causando um inadimplemento. Deveria, ao não pagar o tributo, esse valor do tributo, entrar na esfera patrimonial do sócio administrador. Né? Aí geraria para o Estado um esforço maior na parte investigativa de provar que houve apropriação desse empresário, né? Do empresário, do administrador daquele bem. Foi essa a tese levada ao STJ. Naquele caso específico, não tinha elementos probatórios que aquele valor do tributo não pago, aquele patrimônio, adentrou na esfera patrimonial do sócio administrador, doutor Sérgio. Foi por isso que foi levada essa tese. Né? Mas essa tese não vingou. Essa tese não vingou. Né? Eles exigem ainda o dolo genérico. Né? Eles exigem um dolo genérico. Essa tese foi pacificada. Né? Foi até objeto que a gente até, se eu não me engano, a gente conversou isso em aula. Né? Sim, conversamos. Abordou esse tema específico na nossa aula, que foi o tema do ICMS. Agora, independentemente disso, né, de exigir ou não o dolo específico ou o dolo genérico, tanto o delegado como o promotor, no caso CMS, como o próprio juiz, eles analisam o acréscimo patrimonial do sócio administrador. Como eu digo, né, apesar no caso, o delegado é sempre o primeiro juiz da causa, mas não no caso de crimes contra a ordem tributária, porque agora, em razão do enunciado da súmula 24 do STF, em relação ao artigo 1º, né, que menciona que não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, o fiscal vai analisar lá a autuação. Então, o advogado criminalista ele tem que estar, muitas vezes, afinado com o advogado tributário, ou às vezes fazendo os dois papéis, acompanhando desde a autuação, né? Desde a autuação, todos os recursos possíveis, porque quando esse processo administrativo se esgotar, vai vir uma representação para a instauração do inquérito. Né? O inquérito não pode ser instaurado. Mas não no artigo 2º. O artigo 2º da lei não exige isso. Né? Ele pode ser instaurado independente de qualquer mesma autuação. Constatado o não pagamento do tributo, no caso do ICMS, havendo ou não uma apropriação pelo empresário, pode ser instaurado esse inquérito. Mas agora, voltando, respondendo àquela sua primeira indagação. Professor, o pacote anticrime se aplica à Lei 8.137/90? Eu diria para você, precisamos diferenciar esses dois crimes, principalmente na Lei 8.137/90. Você precisa diferenciar o artigo 1º do artigo 2º. O artigo 1º, como ele tem uma pena em abstrato de 1 a 5 anos de reclusão, ele não cabe às medidas do pacote anticrime aplicada a ele. Já o artigo 2º, como tem a pena de 6 meses a 2 anos e detenção, já caberia um instituto despenalizador da Lei 9.095, que era a suspensão condicional do processo.
E agora, com o pacote, também um acordo de não persecução criminal. E o acordo de não persecução criminal, ele fixa um prazo, ele fixa um limite temporal da pena. É aplicada a todos os casos cuja pena máxima combinada ao crime não excede a 4 anos. Né? Então, ele não cabe aplicação no artigo 1º da Lei 8.107/90, mas caberia no artigo 2º. Então, não temos ainda, doutor Célio, nenhum instituto despenalizador na lei penal relacionadas ao artigo 1º da Lei 8.137/90. Mas podemos ter, e aí aplicado também algo que é despenalizador, porque não aplica a pena ao sujeito passivo, ao empresário, principalmente ao empreendedor, que seria a extinção, a suspensão do processo enquanto há um acordo com o fisco. Né? Como eu havia Professor, oi. Nesse período, que é esse período de pandemia, os empresários têm sofrido muito com essa situação. Seria uma grande tristeza, né? Colocar o empresário na prisão, por exemplo, porque ele não pagou o ICMS no prazo, justamente nesse período. Né? Sim. Aí você tem que analisar. Sim. Você tem que analisar o fato gerador, se ele realmente ocorreu, sim, e as circunstâncias que levaram ao não pagamento desse tributo. Né? Se a atividade desse empresário na circulação das mercadorias e serviços estiver relacionada diretamente ao estado pandêmico, por ausência de recebimento de algum fornecedor, enfim, de questões que envolvem esse estado de calamidade, cabe até o empresário alegar estado de necessidade, né? Perfeito? Tem uma excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Desde o estado de necessidade até uma inexigência de conduta diversa, né? Isso tem que ser muito bem documentado. Não cabe nos autos, tanto do inquérito como do processo, uma simples alegação genérica, né? Isso tem que estar muito documentado, escriturado contabilmente. Sempre falo isso para os alunos da aula. Escriturado contabilmente pelo contador. Mostrar que houve uma ausência de pagamento dos fornecedores. Mostrar que os pedidos foram cancelados. Mostrar que houve um endividamento nesse período, em razão da queda do recebimento ou da queda dessa... Enfim, você tem que fazer essa prova, né? Buscar sempre essa prova nos autos. Nunca apenas levar uma alegação genérica, né? Porque, senão, essa alegação ela não procede se não tiver uma comprovação escriturada contabilmente. Entendeu, doutor Célio? Isso é muito importante o empresário produzir. Óbvio, produzida essa prova, o juiz tem decisões recentes nesse sentido, que vão desde o estado de necessidade até uma inexigibilidade de conduta diversa. Né? Mas tem que mostrar que o empresário, nesse período, tentou nesse período, nos atos da sua gestão, renegociar o contrato do fundo da sua empresa, sei lá, o fundo de comércio, entrou com tratativas com o proprietário, o locador, se o imóvel for locado, por exemplo. Se o seu maquinário foi locado, tentou também entrar com tratativas de negociação. Enfim, tem todos esses meios de provas que o advogado tem que orientar o seu cliente para produzir, para levar ao conhecimento do delegado e do juiz, para que mostrar que houve um esforço, houve um evento, houve esse evento, mas houve um esforço do empresário, né, em amenizar ao máximo esse evento. Agora, tem que analisar caso a caso, né, Sérgio? É verdade. Analisar caso a caso. Qual é a atividade exercida pelo empresário, qual é o ramo do comércio, né? Por exemplo, se você for fazer essa alegação para as pessoas que vendem material e equipamentos hospitalares nesse período, não vai proceder, porque foi o período em que os empresários da área de hospital, de equipamentos hospitalares, mais lucraram. Né? Lucraram. Muito. Sim?
eles atingiram lucros exorbitantes nesse período. Por quê? Porque houve um aumento da demanda. E aí você cai na própria lei da oferta lei da oferta e da procura. Né? Agora, outras áreas saíram prejudicadas e outras áreas beneficiadas. Por isso precisa analisar a atividade envolvida desse empresário, se está relacionado diretamente com o prejuízo que ele sofreu no período. Perfeito? Perfeito. Perfeito? Nesses tempos de crise para uns e tempos de oportunidades para outros. Mas está sempre o advogado, ele pode, o advogado criminalista, ele transita nisso, né? Ele orienta em tempos de crises que traz benefícios para em tempos de crises que traz prejuízos para outros, né? Ou seja, ele consegue nesse período, e aí é a nobre profissão do advogado, ele consegue ser remunerado no contrato e no distrato, né? Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Sempre, mas cabe sempre a uma vai ter a orientação, presença né? do advogado. O advogado cabe sempre vai estar presente, na alegria e na tristeza. O governo, assim, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal deve estar sensível a isso, né? No plano federal, eu posso falar com experiência própria que o governo federal veio realizar acordo até com dívidas pré-existentes ao estado de calamidade, tentando renegociar dívidas, até para aumentar sua fonte arrecadatória, né? E ao fazer esses acordos, conseguindo esse parcelamento e cumprindo esse parcelamento, vai desde uma suspensão até a sua posterior extinção, né? Gerando efeito direto no processo penal. Né? É verdade. Agora, nós não podemos, tem casos e casos, né? Eu já presenciei, já constatei casos que o empresário sequer pagava um centavo de tributo, né, da sua atividade. Aí já é demais, né? Aí utilizava terceiros como interpostos, né, nas funções de testa de ferro, para se eximir de qualquer responsabilidade tributária e, sobretudo, criminal. Então, nessas hipóteses, é muito difícil você não se eximir de uma responsabilidade criminal, né? E aí a lei tem que ser aplicada com rigor, porque gera uma concorrência desleal. Enquanto o empresário que explora a mesma atividade comercial, a mesma atividade empresarial que o outro, o mesmo nicho de mercado, paga seus tributos, e o outro sequer aparece formalmente como o sócio administrador dessa empresa para se eximir dessa responsabilidade criminal. É óbvio que o produto dessa empresa, ao final, no mercado, vai ter um valor muito menor que o outro. Então, isso gera, de fato, uma concorrência no mercado desleal. E são esses fenômenos que nós encontramos no Brasil agora. Os crimes tributários vão estar muito em voga em razão dessas crises, né? Porque afetou, tirando a área de equipamentos médicos hospitalares, que houve um acréscimo, e aí nós constatamos isso, você constata isso no mercado. Não sei se em Cuiabá aí tem muitas empresas médicas hospitalares, acho que não é muito mercado desse, né? Não. Pessoal aqui para o sul, para o sudeste, né? Isso. A região de Cuiabá é uma região mais de agronegócio. Pode ter... Aqui a gente planta picanha, professor. Então. Mas aí não sofreu, o agronegócio sofreu muito impacto com o estado de Covid? Não sofreu. Eu acho que não, porque está muito mecanizado, né? E é mais para a região da zona rural, né? Tanto a plantação como a extração, como o armazenamento e distribuição, isso vem muito mecanizado, né? Hoje em dia, o agronegócio brasileiro. Né? É verdade. Acho que não sofreu muito. Aqui no Mato Grosso, essa questão dos equipamentos é mais para o consumo, né? A gente compra de fora. Eu acho que quem sofreu mais com esse impacto foi o pequeno e o médio empresário. Né? Sim, sofreu muito. Eu acho que eles sofreram um impacto maior em suas atividades.
aqui é basicamente voltado para o agro, né? O Estado se movimenta pelo agro. Pelo agronegócio. Isso. É. Não, eu lembro que até na nossa avaliação a gente fez uma pergunta específica, né? Do tributo Foi. relacionado aí ao agronegócio. Não sei se vocês lembram. Nós chegamos a abordar esse tema. Então, eu acho que a grande sacada dos crimes tributários foi essa. Ele colocou um crime com uma certa gravidade no artigo 1º, né? Um crime grave no artigo 1º, porque a pena é de 1 a 5 anos, né? Apesar que, se o indivíduo tiver bons antecedentes e não for reincidente, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles tendem a fixar a pena no mínimo. Apesar de há juízes ultimamente, né, que, utilizando os 11 critérios, utilizando os 11 critérios do artigo 59 na fixação da pena, ele também pode fixar com a gravidade do crime, a depender do montante, né, que não foi adimplido no tributo, objeto do crime tributário, né, 150 milhões, 200 milhões, também é um motivo de você fundamentar o aumento da pena. Mas, geralmente, a pena é de 1 a 5. Isso eu quero dizer, a pena é um crime grave. Já o artigo 2º é um crime de menor potencial ofensivo, que é de 6 a 2. Né? Então, você tem uma diferença muito grande. Então, o artigo 1º, uma vez caracterizado o crime, uma vez tendo a materialidade do crime, uma vez comprovado que houve a supressão ou redução, houve um inadimplemento, não houve o pagamento do tributo devido, houve o cometimento de uma omissão dolosa ou de uma fraude, né? Caracterizou o crédito tributário pela súmula, por força do enunciado da súmula 24. Você tem da saída, como política criminal, do parcelamento do débito, né? Negociação e parcelamento do débito junto à Procuradoria da Fazenda, no âmbito federal, à Procuradoria do Estado, no âmbito estadual. Você tem essa possibilidade. Né? Sim. O artigo 2º, você tem os institutos despenalizadores, né? O próprio a não persecução criminal. Então, é algo que eniza. Então, você não sofre tanto, né? No artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, que esbarra no fato gerador do ICMS, você tem essa saída, esses institutos despenalizadores, que é uma ferramenta para o advogado trabalhar com isso. O grande problema disso tudo, agora o grande problema, doutor Célio, disso tudo é como a atividade empresarial é uma atividade profissional se essas condutas forem reiteradas, né? Dentro de um prazo inferior a 5 anos, por exemplo. É um problema. Você não pode, o empresário, no caso o réu, o empreendedor, o réu, no caso do processo penal, ele não vai poder ser beneficiado novamente nesse prazo, né? Esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema. Mas eu acredito muito na força empreendedora dos brasileiros. Eu acredito muito no esforço empreendedor dos brasileiros. Eu acho que todos o cidadão de bem, ele empreende, ele gera riqueza e ele paga seus impostos. Né? Esses casos que eu havia comentado são casos mais excepcionais, porque a maior parte dos inquéritos que eu tive a oportunidade de presidir em crimes tributários, maior parte, mais de 80% dos inquéritos, eles sempre recorrem a um acordo com a Procuradoria da Fazenda para buscar esse acordo e buscar um parcelamento para deixar as suas atividades empresariais em dia com o fisco. Né? Eu vejo muito isso na minha atividade profissional, doutor Sérgio. Né? Muitas vezes orientados, né, pelos advogados, óbvio. Essas empresas, eles sempre querem estar bem assessorados com os advogados. Né? Por isso que eu sempre falo, faça uma pós-graduação, se especializa, né? Vai buscar um curso. O Grupo Atami reúne professores do Brasil inteiro, de excelente qualidade. Não é porque eu sou professor lá há mais de 10 anos, não é verdade. Tem grandes amigos, grandes colegas, porque à medida que a economia
e a economia está em recuperação, apesar de tudo que nós passamos esse ano. Se você acompanhar o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, e ver a análise que ele fez desse balanço de 2020, nós não quebramos, nós estamos ainda numa ascensão, melhorando a economia, né? Melhorando, recuperando o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor. O terceiro setor vem junto, que é o setor dos advogados, onde tem que prestar um serviço de qualidade a esses empresários. Por isso a necessidade de estudar, se especializar e aprimorar, né? Ainda mais hoje um advogado que atua no Centro-Oeste, que vai ter a oportunidade de atuar tanto na área tributária, acompanhando os casos desde a autuação até o recurso final, né? Aqui em São Paulo a gente chama de TIT, né? Tribunais de Impostos e Taxas. Em Cuiabá tem outro nome. E acompanhando o inquérito também. Porque você viu na aula, na pós-graduação, você presenciou na pós-graduação, que basta o esforço, o estudo, que não é nem um bicho de 7 cabeças que esse controle tributário. Você pode atuar nessa área. Professor, tem que fazer jus e mérito aí a TAMI, né, por trazer profissionais de tamanha excelência. No caso do senhor, por exemplo, que nós sentimos honrados em poder sermos alunos do senhor, né? O senhor é doutorando em Direito Internacional, né, pela Universidade de Granada, na Espanha, especialista em Ciências Criminais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, delegado federal, né, professor dos cursos de especialização. Então, assim, eu sempre falo para os meus amigos, colegas de trabalho, a TAMI, o nível dos profissionais é excepcional, principalmente para nós, né, que estamos aqui no Mato Grosso, né, que nós temos acesso, por exemplo, a professor como o senhor. Né, isso para nós é uma honra, porque é muito difícil. Eu agradeço. E o curso de Direito Tributário é coordenado pela doutora Renata, né? Doutora Renata, excelente, excepcional. Tem uma aula com ela. Ela coordena aí o curso de pós-graduação e a convite dela, eu estou aí há mais de 10 anos, ministrando aula em crimes tributários, né? Trazendo, sempre separando alguns cases, porque eu acho que os casos, eu acredito muito na justiça do caso concreto, como eu comecei essa live. Os casos mostram como que o aluno pode atuar, né, para resolver. Ele é uma experiência acumulada, né? É uma experiência acumulada. O passado ensina o presente e norteia o futuro, né? Eu acredito muito nisso. É por isso que eu trabalho com casos, com os alunos, mostrando: esse caso foi assim, esse caso aconteceu desse modo, foi atuado por essa forma, mas houve aqui, no inquérito aconteceu isso. Eu acho muito importante a gente trabalhar com esses estudos de casos, com peças relacionadas tanto na área tributária, trazendo para a área criminal, né, as autuações, os recursos na área fiscal, trazendo para a análise do inquérito e mostrando para o aluno o desfecho disso, né? E o que aconteceu, qual foi o erro da autuação, o que foi alegado na peça recursal no fisco. Isso vocês têm a oportunidade de presenciar isso no curso de pós-graduação. Eu acho que isso que vai gerar um conhecimento fantástico, porque muitas vezes nós, o ser humano, ele aprende pelas suas experiências empíricas, por contato com o caso. Mas o ser humano, em toda a sua carreira, às vezes de 40 anos, vai ter a oportunidade de lidar com todos os casos. Por isso que a gente traz isso na pós-graduação, para isso agregando conhecimento e trazendo uma expertise para o profissional, para o advogado exercer isso na sua profissão. Tá? Excepcional. Parabéns. Pô, eu que agradeço, doutor Célio. Um grande abraço. Um abraço, professor. Grande abraço para vocês. Quando o senhor vier a Cuiabá, nós vamos levar o senhor no Bar das Águas. bem pertinho ali, comer uma picanha. O senhor vai sentir o calor. Aquele rodízio de peixe. Onde tem aquele rodízio de peixe famoso? Ainda tem aí em Cuiabá? Tem. Nós vamos levar o senhor lá. Prometo. A doutora Dória aí está reclamando. Falou que minha prova foi muito difícil. A prova na pós-graduação é difícil para a vida do advogado, aluno da TAMI, ser fácil no exercício da profissão. Adora o coração da Carol. Você viu, Dora? A prova foi difícil, porque a prova é difícil para o aluno da TAMI, para tornar a vida profissional do aluno da TAMI fácil.
Ela deu risada aí. Mas é um prazer, hein, professor? Muito prazer. Legal. Célio, obrigado, viu? Obrigado aí por nos receber. Obrigado por me esperar. Hoje foi um dia um pouco difícil, bem tumultuado na profissão. A nossa profissão está sempre resolvendo problemas, né? Nós somos pagos pelos contribuintes. Eu digo que o delegado federal não é pago pelo Estado, ele é pago pelos contribuintes, por você, para exercer a função para vocês, né? Mas eu agradeço você aguardar, esperar, depois de um dia de trabalho, né? Eu agradeço aí a consideração e a paciência que vocês tiveram. Não, perfeito, professor. Estaremos aqui à disposição do senhor. Em nome da TAMI, agradeço demais a honra de poder participar dessa live com o senhor. Tá, joia. Um grande abraço, doutor Célio. Manda um abraço aí para a Carol. Um abraço aí para o pessoal da TAMI, que eu prezo muito, que há mais de 10 anos eu dou aula. Eu estou com saudade aí de voltar para essa terra maravilhosa e para experimentar de novo aquele rodízio dos peixes da região. Ô, professor, é um compromisso. Quando o senhor vier a próxima vez, vamos comer um rodízio de peixe. Beleza? Obrigado, Célio. Boa noite. Bom descanso. Até a próxima. Alô, professor. Boa noite. Um abraço. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Fábio. Valeu, Bruna. Beijo, Dora. Daniel, valeu, Daniel. Abração. Ô, minha irmã Marilza, lá Lagoa Santa, Goiás. Que massa. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Dora. Se não fosse seus conselhos, hein? Milena, muito obrigado. Coraçãozinho pra você, Milena. Beijão para as minhas irmãs lá em Goiás, a Marina e a Marilza. Assistiram a live juntas. Felicidade é minha, minha irmã. A Carol me pegou no laço. Mas é uma honra, o professor é top demais.